O registro não tinha urgência. Era apenas uma linha adicionada a um sistema que recebia milhares de linhas semelhantes todos os dias. Um identificador numérico, um carimbo de data e hora, um código de origem que não indicava país nem operador, nenhum nome, nenhum endereço, nenhuma anotação explicativa. Para qualquer auditor externo, aquilo era ruído administrativo, parte do fluxo constante de dados que atravessa as redes de telecomunicações globais sem deixar vestígios humanos. Ainda assim, naquela manhã, alguém parou o cursor sobre aquela linha por tempo demais. Não porque houvesse algo evidente nela, mas justamente porque não havia. O sinal aparecia, desaparecia e reaparecia com intervalos irregulares. Não seguia padrões comerciais, não obedecia às rotinas previsíveis de um usuário comum. Não se conectava por longos períodos, não consumia dados, não fazia chamadas reconhecíveis. Era um silêncio ativo. Um telefone que parecia existir apenas para confirmar que ainda estava ali. Em sistemas desenhados para mapear comportamentos, a ausência de comportamento é, às vezes, a única anomalia possível. Não houve alarme. Nenhum alerta automático foi disparado. A linha não ultrapassava limiares técnicos, não violava protocolos, não acionava filtros de risco. O que chamou atenção foi o contexto invisível. A coincidência temporal com outros registros arquivados meses antes, em outra base, sob outra jurisdição. Dados que, isoladamente, nunca seriam conectados. Dados que só faziam sentido quando alguém aceitava a hipótese incômoda de que aquilo não era um telefone tentando se comunicar, mas um marcador de presença. O ambiente em que essa leitura ocorreu não tinha o dramatismo que se costuma associar a operações de inteligência. Era um espaço administrativo, iluminado de forma uniforme, com telas organizadas em colunas, relatórios em espera, rotinas repetidas. Nenhuma janela, nenhuma pressa. As decisões mais relevantes raramente começam em salas de situação. Começam em mesas onde o tempo parece estático e a responsabilidade é diluída em procedimentos. O primeiro movimento não foi operacional, foi arquivístico. Alguém recuperou entradas antigas, cruzou horários, comparou latências. O mesmo identificador surgira antes, brevemente, em outro país, meses atrás. Depois, novamente, em uma terceira região, por poucos minutos. 3 países. Nenhuma sequência lógica de deslocamento comercial. Nenhuma justificativa turística, nenhuma explicação óbvia. Não era um padrão suficiente para afirmar algo, mas era suficiente para não ignorar. O paradoxo se formava ali. Em um mundo saturado de sinais, aquele parecia deliberadamente mínimo. Em vez de se esconder no excesso, escondia-se na escassez. Não se misturava à multidão digital. Passava por ela como um ponto solitário, pequeno demais para ser estatisticamente relevante, consistente demais para ser aleatório. Era, ao mesmo tempo, invisível e persistente. Nada indicava, naquele momento, quem estava do outro lado. Não havia rosto, função, causa ou intenção atribuída. O sinal não revelava propósito. Revelava disciplina. Alguém, em algum lugar, estava garantindo que aquele dispositivo permanecesse funcional, registrado, vivo. Não para comunicar, mas para existir. Como se a própria confirmação de presença fosse o objetivo. As regras internas não permitiam avançar além de certos limites sem justificativa formal. Não se investiga um sinal por intuição. É preciso enquadrá-lo em precedentes, conectá-lo a riscos conhecidos, traduzi-lo em linguagem aceitável para decisões futuras. Por isso, naquele dia, nada aconteceu. O registro foi marcado, comentado de forma neutra e deixado em espera. O sistema seguiu funcionando. O mundo seguiu girando. O que tornava aquele início impossível de explicar não era o que o sinal fazia, mas o que ele não fazia. Ele não falhava, não se perdia, não errava. Em 3 países diferentes, sob infraestruturas distintas, ele surgia sempre do mesmo modo. Breve, exato, silencioso. Como se alguém estivesse testando não a rede, mas a própria ideia de rastreabilidade. Como se a pergunta não fosse onde estou, mas vocês ainda conseguem me ver. Naquele momento inicial, ninguém falava em perseguição, operação ou alvo. Não havia narrativa. Havia apenas um desconforto técnico transformado em nota de rodapé. Um detalhe que resistia à explicação simples.
Um começo que não parecia começo de nada. E é assim que, com frequência, operações de inteligência realmente começam. Não com um plano, mas com uma incoerência pequena demais para justificar ação imediata e persistente demais para ser esquecida. O alvo não entrou nos sistemas como uma pessoa. Entrou como uma função em movimento. Antes de qualquer nome ser associado, antes de qualquer imagem ser recuperada, o que existia era uma sequência de papéis desempenhados em contextos distintos, ligados por uma mesma exigência operacional: garantir continuidade. Continuidade de fluxo, de comando, de financiamento, de comunicação indireta. Não era alguém visível, nem necessário de ser. Era alguém substituível em teoria, mas cuja substituição prática implicaria rupturas que outras estruturas não estavam prontas para absorver. Nos registros formais, ele aparecia de forma fragmentada: consultor em um país, intermediário logístico em outro, presença técnica em um terceiro. Nenhuma dessas descrições era falsa. Nenhuma era completa. A coerência não estava nos cargos declarados, mas na recorrência com que surgia sempre nos pontos onde processos complexos precisavam ser mantidos fora do olhar direto de governos, bancos ou agências reguladoras. Não tomava decisões estratégicas amplas. Executava decisões alheias com precisão suficiente para não chamar atenção. O erro comum, ao reconstruir esse tipo de trajetória, é buscar motivação ideológica ou ambição pessoal. Nada disso era necessário para explicar sua utilidade. Ele funcionava porque entendia sistemas. Sabia como documentos circulam, como permissões são concedidas, como exceções administrativas são criadas sem registro explícito. Sabia que a maior parte do poder contemporâneo não opera por ordens diretas, mas por consentimentos tácitos e atrasos calculados. Seu valor estava em reduzir atrito. Em ambientes de inteligência, isso é mais relevante do que carisma ou convicção. Pessoas assim não lideram. Elas permitem que outros liderem sem exposição. Não discursam, não aparecem em vídeos, não assinam manifestos. Estão presentes em reuniões técnicas, em transferências discretas, em validações burocráticas, que garantem que algo continue funcionando amanhã do mesmo modo que funcionou ontem. Quando falham, não há explosão. Há interrupção. O sinal de celular associado a ele não era um instrumento central de comunicação. Era um ponto de ancoragem. Um dispositivo que confirmava a posição relativa, disponibilidade operacional e, sobretudo, permanência em um circuito específico. Não precisava transmitir conteúdo sensível, precisava apenas existir dentro de um perímetro previsível. O conteúdo circulava por outros meios, fragmentado, redundante, descartável. O sinal era a única constante. Ao longo do tempo, analistas conseguiram associar esse padrão a outros episódios documentados em operações anteriores. Em investigações financeiras, em casos de evasão de sanções, em redes de aquisição tecnológica sob embargo, surgiam figuras semelhantes. Não as mesmas pessoas, mas a mesma lógica funcional. Indivíduos treinados não para agir, mas para sustentar. Não para avançar, mas para evitar colapsos. Em muitas estruturas clandestinas, esses elos são mais críticos do que os decisores visíveis. Quando finalmente um nome foi associado ao conjunto de dados, ele não trouxe clareza imediata. Não constava em listas públicas de procurados, não era mencionado em discursos oficiais, não havia condenações que justificassem interesse automático. Seu histórico era limpo o suficiente para circular, complexo o suficiente para não ser facilmente mapeado. Passara por formações técnicas, por ambientes corporativos legítimos, por zonas cinzentas onde Estado e mercado se sobrepõem. Nada nele gritava clandestinidade. Isso, para serviços de inteligência experientes, é um indicador em si. Alvos centrais raramente se apresentam como ameaças evidentes. Eles se apresentam como normalidade persistente. A função do alvo não era causar eventos, mas impedir que eventos indesejados ocorressem. Ele garantia que fluxos continuassem apesar de pressões externas, que canais não fossem interrompidos apesar de vigilância crescente. Sua eficácia estava na ausência de crises atribuíveis a ele. Não havia urgência em agir contra alguém assim. Pelo contrário, alvos funcionais exigem paciência. Qualquer interferência prematura produz efeitos colaterais difíceis de prever.
Remover um elo sem compreender completamente o que ele sustenta pode revelar mais do que neutralizar. Por isso, durante meses, o foco não foi o indivíduo, mas o espaço que ele ocupava. O que acontecia quando ele se deslocava. O que permanecia estável quando ele desaparecia temporariamente. O que se alterava quando seu sinal surgia em um novo país. Aos poucos, ficava claro que não se tratava de um operador isolado, mas de um ponto de convergência. Alguém que cruzava jurisdições porque sua função exigia isso. Alguém que não precisava se esconder porque não parecia fazer nada errado. Alguém cujo desaparecimento não causaria comoção pública, mas provocaria silêncio operacional em lugares específicos. Esse era o alvo. Não um símbolo, não um líder, não um inimigo declarado, mas uma engrenagem humana em um sistema que dependia de discrição para existir. A decisão de agir nunca começa com o alvo. Começa com a instituição avaliando a si mesma. Antes que qualquer serviço de inteligência autorize uma operação desse tipo, ele precisa responder a perguntas internas, que raramente aparecem em relatos públicos. O que muda se nada for feito? Quem assume o risco político se algo der errado? Qual precedente está sendo criado? E, sobretudo, se o custo de agir é menor do que o custo de observar indefinidamente. No caso em questão, essa equação levou tempo para se estabilizar. O sinal de celular, por si só, não justificava nada além de monitoramento passivo. A função do indivíduo, embora relevante, não era inédita. Estruturas clandestinas sempre dependem de figuras intermediárias capazes de circular sem chamar atenção. O que começou a alterar o cálculo foi a persistência. O padrão não se degradava, não evoluía, não se adaptava visivelmente. Isso indicava não improviso, mas método testado. Para serviços experientes, métodos que não mudam costumam existir porque funcionam bem demais para serem abandonados. Internamente, o debate não era sobre eliminar uma pessoa, mas sobre intervir em um processo. A pergunta central era se aquela engrenagem específica era realmente crítica ou apenas uma entre várias redundâncias. Isso exigiu consultas a arquivos antigos, comparações com operações passadas e análises de impacto indireto. Em casos anteriores, a remoção de figuras semelhantes resultara em duas possibilidades. Ou a estrutura se recompunha rapidamente, revelando que o alvo era periférico, ou entrava em um período prolongado de desorganização silenciosa, sinal de dependência real. A autorização, portanto, não poderia ser tática. Precisava ser estratégica. Envolver um alvo funcional implica aceitar que os resultados não seriam imediatamente visíveis. Não haveria anúncio, reivindicação ou prova pública de sucesso. O ganho estaria naquilo que deixaria de acontecer. Isso é difícil de justificar em ambientes políticos, onde ações precisam ser explicáveis mesmo quando não são divulgáveis. Por isso, o processo de decisão se estendeu por camadas. Primeiro, a validação jurídica interna. Mesmo operações conduzidas fora do território nacional passam por filtros legais próprios, desenhados para proteger a instituição mais do que o alvo. Era necessário enquadrar a ação dentro de autorizações existentes, sem criar exceções explícitas. Em seguida, a validação diplomática indireta. Não se consultam governos estrangeiros sobre operações desse tipo, mas se avaliam consequências previsíveis, tensões bilaterais, investigações conjuntas, vazamentos controlados ou não. Havia também a dimensão de precedente operacional. Seguir um único sinal por múltiplos países e agir com base nele estabeleceria um padrão que outras agências poderiam tentar replicar, inclusive contra interesses próprios no futuro. Isso exigia um nível de precisão que reduzisse a margem de contestação. A operação precisaria ser limpa não no sentido moral, mas no sentido técnico, sem ruído excessivo, sem rastros óbvios, sem erros que pudessem ser reinterpretados como descuido. O consenso não se formou rapidamente. Algumas áreas defendiam a continuidade da observação, argumentando que o valor informacional ainda não havia se esgotado. Outras apontavam que a própria longevidade do padrão indicava que o alvo se sentia seguro demais, o que poderia mudar se percebesse qualquer variação. A decisão final não foi fruto de unanimidade, mas de hierarquia. Em serviços desse tipo, discordâncias são registradas, não resolvidas. Quando a autorização veio, ela não descrevia um plano detalhado. Autorizava um princípio,
Intervir no momento em que o alvo estivesse fora de seus ambientes habituais de proteção, em condições que permitissem controle máximo do contexto. Isso significava esperar. Esperar por um deslocamento específico, por uma janela administrativa favorável, por um alinhamento de fatores que, vistos isoladamente, pareceriam banais. Não houve anúncio interno de que uma operação havia começado. Houve apenas uma mudança de status em sistemas restritos. O sinal que até então era observado passou a ser tratado como referência ativa. A partir desse ponto, cada aparição deixava de ser apenas um dado e passava a ser um possível marcador de oportunidade. A decisão estava tomada, mas a ação ainda não tinha data. Em operações assim, decidir não é agir. É aceitar que, a partir daquele momento, o tempo passa a trabalhar para um único desfecho possível. A oportunidade não surgiu de uma falha. Não houve descuido, nem excesso de confiança, nem quebra de protocolo evidente. O que ocorreu foi o alinhamento gradual de sistemas independentes, cada um funcionando exatamente como projetado. O alvo manteve seus deslocamentos regulares, obedecendo a rotinas administrativas que exigiam presença física em determinados pontos. As redes de telecomunicação fizeram o que sempre fazem. Registraram conexões, atribuíram identificadores, encaminharam dados de forma automática. Os controles de fronteira carimbaram documentos válidos. Nada saiu do normal. O que transformou esse cenário comum em uma brecha foi a interseção entre previsibilidade e escala. Ao cruzar países diferentes, o alvo transitava entre jurisdições que não compartilhavam integralmente seus dados em tempo real. Cada sistema via apenas um fragmento da trajetória. Nenhum deles, isoladamente, tinha motivo para questionar. A brecha não estava em um sistema mal protegido, mas na ausência de um sistema único que integrasse todos. O sinal de celular funcionava como um fio condutor invisível. Não transmitia conteúdo sensível, não acionava alertas, mas criava continuidade onde os registros oficiais eram descontínuos. Quando o alvo mudava de país, os documentos mudavam, os operadores de rede mudavam, os contextos legais mudavam. O sinal, porém, permanecia tecnicamente o mesmo. Esse detalhe permitia reconstruir uma linha temporal contínua em meio a bases de dados fragmentadas. Não se tratava de localizar alguém em tempo real, mas de entender seus hábitos de permanência, onde ficava tempo suficiente para cumprir tarefas, onde passava rápido demais para justificar compromissos locais, onde retornava com regularidade. Aos poucos, emergiu um mapa funcional, não geográfico. Um conjunto de pontos onde sua presença era necessária para que processos invisíveis seguissem funcionando. A brecha real apareceu quando um desses pontos coincidiu com um ambiente de menor densidade institucional. Não um vazio de estado, mas um espaço onde a sobreposição de competências cria zonas de responsabilidade difusa. Um lugar onde autoridades locais cumprem protocolos, mas não fazem perguntas adicionais. Onde a circulação de estrangeiros técnicos é comum o bastante para não gerar atenção específica. Nada ali estava errado. Tudo estava apenas suficientemente neutro. Esse tipo de brecha é difícil de perceber porque não se abre de uma vez. Ela se confirma por repetição. O alvo esteve naquele país antes, por pouco tempo, sempre pelo mesmo motivo declarado, sempre dentro das mesmas margens legais. O sinal aparecia e desaparecia de forma consistente. Não havia variação que indicasse estresse ou adaptação. Isso sugeria que o ambiente era considerado seguro por quem planejava seus deslocamentos. Para a inteligência adversária, isso é informação acionável. Ambientes percebidos como seguros tendem a ser menos monitorados internamente por quem os utiliza. Não por negligência, mas por cálculo. Monitorar tudo o tempo todo é inviável. Escolhem-se prioridades. A brecha, portanto, não era física nem tecnológica, era cognitiva. Um ponto que não merecia atenção porque nunca havia causado problemas. Quando os analistas passaram a tratar aquele local como potencial cenário, não houve mudança no comportamento do alvo. Isso era essencial. Qualquer alteração perceptível invalidaria meses de observação. A brecha precisava permanecer invisível também para quem seria afetado por ela. Por isso, nenhuma medida ativa foi tomada. Nenhuma aproximação, nenhum teste, nenhuma interferência. Apenas a confirmação de que, naquele ponto específico, os fatores de controle eram mínimos e previsíveis. O inevitável, nesse contexto, não significa rápido.
Significa apenas que, dadas as condições existentes, o desfecho não exigiria eventos extraordinários. Não seria necessário criar uma situação artificial. Bastaria esperar que o alvo fizesse o que sempre fez, no lugar onde sempre fez, sob as mesmas regras de sempre. A brecha estava aberta porque nunca fora fechada. E nunca fora fechada porque nunca fora percebida como brecha. A preparação não teve um início formal. Não houve reunião inaugural, nem ordem explícita de mobilização. O que aconteceu foi a redistribuição gradual de atenção. Pessoas que já desempenhavam funções rotineiras passaram a olhar para um mesmo conjunto de dados a partir de ângulos diferentes. Nada mudou em seus cargos, nada mudou em seus horários. A Assembleia, nesse tipo de operação, não se parece com uma força-tarefa. Parece com a continuidade normal do trabalho, apenas ligeiramente mais sincronizada. Cada elemento foi tratado como compartimento isolado. Quem analisava padrões de deslocamento não tinha acesso às avaliações jurídicas. Quem cuidava de logística administrativa não sabia qual seria o momento de ativação. Essa fragmentação não era desconfiança interna, mas método. Em operações transnacionais, a segurança não depende apenas de sigilo, mas de irrelevância contextual. Cada participante precisa saber apenas o suficiente para executar sua parte sem compreender o todo. A vigilância não se intensificou de forma visível. Não houve segmentos próximos nem coleta intrusiva. O histórico já era robusto o bastante para dispensar novas confirmações agressivas. O sinal de celular continuava a cumprir sua função passiva, marcando presença e ausência, fornecendo ritmo. Outros dados, públicos ou semiabertos, completavam o quadro. Agendas de eventos técnicos, registros de viagens comerciais, padrões de permanência em cidades específicas. Tudo isso existia antes. A diferença era o modo como passou a ser correlacionado. A logística seguiu o mesmo princípio da normalidade. Nenhum recurso extraordinário foi deslocado. Nenhuma infraestrutura nova foi criada. Utilizaram-se rotas já existentes, serviços já contratados, processos administrativos já legitimados por usos anteriores. Em vez de introduzir elementos externos, a operação se apoiou no que o próprio ambiente oferecia. Isso reduz fricção e, sobretudo, reduz memória institucional posterior. Quanto menos algo parece excepcional no momento em que ocorre, menos tende a ser questionado depois. O tempo foi tratado como variável central, não no sentido de pressa, mas de alinhamento. Cada deslocamento do alvo precisava coincidir com janelas específicas, períodos em que a atenção institucional local estivesse diluída, em que registros fossem processados com atraso padrão, em que fluxos administrativos absorvessem variações sem gerar alertas. Esse tipo de sincronização não se impõe, observa-se até que se repita. Quando se repete o suficiente, transforma-se em base de planejamento. A preparação também incluiu a construção de redundâncias silenciosas. Para cada elemento crítico, havia alternativas que não precisariam ser ativadas se tudo corresse como esperado. Não eram planos de contingência dramáticos, mas ajustes administrativos simples. Um atraso absorvível, uma mudança de rota plausível, uma substituição funcional que não exigisse explicação. Redundância, aqui, não era excesso de recursos, mas flexibilidade discreta. Nada disso exigia proximidade com o alvo. Pelo contrário, quanto menos interação direta, maior o controle. O alvo continuou a desempenhar suas funções, atravessar fronteiras, cumprir compromissos. Não havia pressão externa perceptível. A Assembleia operava em paralelo, como um sistema que se monta ao lado de outro sem jamais tocá-lo. A preparação não alterou o cenário. Apenas garantiu que, quando o momento chegasse, o cenário não oferecesse surpresas. Esse estágio é frequentemente o mais longo e o menos compreendido. É onde a maior parte do trabalho acontece e onde não há indicadores claros de progresso. Não se mede sucesso por ações realizadas, mas por ações que não precisaram ser realizadas. A operação, naquele ponto, já existia como possibilidade concreta, mas ainda não como fato. Tudo estava pronto para funcionar sem parecer pronto para nada. A execução não teve um momento identificável de início. Não houve sinal externo, nem mudança perceptível no ambiente. O que ocorreu foi a convergência silenciosa de decisões já tomadas, aplicadas no intervalo exato em que o controle era máximo e a exposição mínima. Para quem observasse de fora, nada de relevante aconteceu.
Para quem estava envolvido, o valor estava justamente nessa ausência de evento. O tempo foi o elemento dominante, não como urgência, mas como medida. Minutos contados não para acelerar, mas para evitar sobreposição com rotinas que poderiam gerar registros adicionais. A ação precisava existir dentro de um espaço temporal tão comum que se dissolvesse nos dados estatísticos do dia. Não era desejável um pico, uma exceção, uma lacuna visível. O ideal era a continuidade aparente. Não houve confronto, não houve perseguição, não houve cena que pudesse ser descrita de forma linear. A execução, nesse contexto, é a aplicação de controle sobre variáveis que já estavam mapeadas. O alvo estava onde se esperava que estivesse, fazendo o que normalmente fazia, dentro de um ambiente que não exigia vigilância ativa. O sinal de celular confirmou presença, depois deixou de fazê-lo. Não de forma abrupta, não como uma quebra técnica, mas como uma cessação compatível com o desligamento comum. O que importa nesse momento não é o gesto específico, mas a sequência de confirmações negativas que se seguem. Nenhuma chamada realizada, nenhuma reconexão inesperada, nenhuma tentativa automática de restabelecimento fora do padrão conhecido. O silêncio, quando observado por quem conhece o ruído habitual, tem textura própria. Ele confirma que algo foi encerrado sem resistência. A execução também é o instante em que a operação deixa de ser reversível. Até então, todas as decisões podiam ser suspensas, adiadas, reavaliadas. A partir desse ponto, o processo entra em outra categoria. Não há correção possível, apenas gestão de consequências. Por isso, esse momento é tratado com extremo cuidado. Não se busca eficiência máxima, mas previsibilidade absoluta. Nenhuma comunicação comemorativa é feita. Nenhuma confirmação explícita circula além do necessário. O registro interno não descreve ações, descreve estados. O estado mudou. Algo que estava ativo não está mais. Algo que exigia monitoramento contínuo deixa de exigir. Esse é o único resultado operacional relevante no curto prazo. Externamente, o mundo segue igual. O ambiente não reage, porque não percebe. Não há sirenes, nem interrupções visíveis. A execução, quando bem-sucedida nesse tipo de operação, não cria memória imediata. Ela cria apenas uma lacuna que, naquele instante, ainda não foi percebida como tal. O controle se manifesta na calma. A saída não foi um movimento, mas uma dispersão. Não houve um ponto de partida nem um trajeto reconhecível. Os elementos envolvidos simplesmente deixaram de convergir. Cada um retornou à sua rotina anterior, aos seus circuitos administrativos habituais, aos seus compromissos que nada tinham a ver com a ação recém-concluída. Em operações desse tipo, sair não é escapar, é desaparecer dentro do que já existia antes. O tempo novamente foi decisivo, não como pressa, mas como diluição. Qualquer permanência desnecessária aumentaria a chance de correlações posteriores. Por isso, a dispersão ocorreu em ritmos diferentes, de acordo com funções e contextos locais. Alguns encerraram sua participação antes mesmo que o efeito final fosse confirmável. Outros permaneceram ativos por mais tempo, não por necessidade operacional, mas para preservar a aparência de continuidade. A saída não precisava ser simultânea, precisava ser indistinguível. Logisticamente, nada foi desfeito de maneira abrupta. Serviços utilizados continuaram disponíveis. Registros administrativos seguiram seu curso normal. Não havia motivo para cancelamentos emergenciais nem alterações fora do padrão. Tudo o que fora usado fazia parte do cotidiano daquele ambiente. Encerrar deixava menos vestígios do que interromper. O objetivo não era apagar rastros, mas evitar criar novos. A dispersão também foi informacional. Dados que até então eram correlacionados deixaram de ser cruzados ativamente. O sinal de celular, que servira como referência, perdeu relevância operacional. Não porque tivesse sido substituído, mas porque já não havia o que confirmar. Sistemas voltaram a tratar aquele identificador como ruído irrelevante, exatamente como antes do início de tudo. Esse retorno à normalidade é uma etapa planejada, não um efeito colateral. Não houve relato unificado de encerramento. Cada compartimento registrou apenas o que lhe dizia respeito. Tarefas concluídas, observações encerradas, prioridades reordenadas. Nenhum documento descrevia a operação como um todo. Isso não é falha de registro. É proteção institucional. Quanto menos um evento pode ser descrito em um único lugar,
menos ele pode ser reconstruído integralmente depois. Externamente, o alvo deixou de aparecer, não imediatamente como ausência notável, mas como atraso cumulativo. Compromissos não confirmados, respostas que não vieram, funções que começaram a ser assumidas por outros de forma improvisada. No curto prazo, isso é comum em estruturas distribuídas. A ausência só se torna problema quando persiste, e mesmo então, a explicação inicial raramente é intervenção externa. Costuma-se atribuir a questões pessoais, falhas administrativas, reorganizações internas. A saída bem-sucedida não busca invisibilidade total. Isso é irrealista. Busca ambiguidade suficiente para que qualquer tentativa de reconstrução posterior enfrente múltiplas hipóteses plausíveis. Quando cada elemento parece isolado e banal, o conjunto perde força explicativa. A dispersão, nesse sentido, é uma forma de narrativa negativa. Não conta uma história, impede que uma história única seja contada. Ao final dessa fase, a operação deixa de existir como processo ativo. Ela passa a existir apenas como potencial explicação futura para eventos que ainda não foram interpretados. O controle, mais uma vez, se manifesta na ausência de urgência. Nada precisa ser feito agora. Tudo o que poderia gerar atenção já foi absorvido pelo cotidiano. A saída foi concluída no momento em que ninguém mais precisava pensar nela. A exposição não começou com uma revelação, mas com uma tentativa de explicação. Autoridades locais passaram a lidar com uma ausência que já não podia ser ignorada. Registros administrativos mostravam continuidade até certo ponto, e depois, apenas silêncio. Não havia um evento único a investigar. Havia uma sequência de normalidades interrompidas. Esse tipo de caso não aciona mecanismos de emergência imediatos. Ele se infiltra lentamente nas rotinas investigativas, exigindo reconstrução retrospectiva. O primeiro passo foi burocrático. Conferiram-se entradas e saídas oficiais, registros de hospedagem, contratos ativos. Tudo indicava que o alvo estivera presente, cumprira obrigações, deslocara-se dentro das regras. Não havia indícios de crime local, nem sinais de violência. A ausência parecia administrativa, não criminal. Isso atrasou qualquer resposta mais ampla. A exposição, nesse estágio, é sempre parcial, condicionada pelo que os sistemas estão preparados para enxergar. À medida que o tempo passava, surgiam inconsistências menores. Um registro de telecomunicação que não encontrava correspondência posterior. Um dispositivo que cessara a atividade sem justificativa técnica clara. Um padrão de deslocamento interrompido sem substituição equivalente. Isoladamente, nada disso provaria intervenção externa. Em conjunto, começava a sugerir que algo havia ocorrido fora do alcance dos mecanismos locais de controle. Foi somente quando dados de diferentes jurisdições começaram a ser comparados que a possibilidade de uma operação coordenada ganhou força. Isso não aconteceu por iniciativa própria de um único órgão, mas por acúmulo de perguntas sem resposta satisfatória. Em ambientes internacionais, a cooperação muitas vezes nasce da frustração, não da confiança. Cada entidade via um fragmento e percebia que faltava algo que não estava sob sua custódia. A reconstrução posterior dependeu menos de provas diretas e mais de padrões. Câmeras de vigilância não mostravam ações específicas, mas confirmavam presenças e ausências em horários compatíveis. Registros de telecomunicações não revelavam conteúdo, mas delimitavam janelas temporais. Transações administrativas continuavam até um ponto preciso e depois cessavam sem explicação interna. A narrativa emergia não do que foi registrado, mas do que deixou de ser. Nesse momento, o papel da mídia foi secundário. Não havia elementos visuais fortes, nem documentos vazados, nem testemunhos diretos. O caso não se prestava a manchetes imediatas. As primeiras menções públicas foram cautelosas, quase técnicas, falando em desaparecimento inexplicado, em investigação em curso, em cooperação internacional. A hipótese de ação de inteligência era mencionada apenas como possibilidade remota, muitas vezes negada oficialmente. Com o tempo, analistas independentes começaram a notar semelhanças com episódios anteriores, não casos idênticos, mas estruturas semelhantes de ausência, silêncio e fragmentação. Relatórios acadêmicos, investigações jornalísticas aprofundadas e comentários de ex-agentes ajudaram a consolidar uma interpretação. Não se tratava de provar cada detalhe,
mas de mostrar que, dadas as circunstâncias, a explicação mais simples era a existência de uma operação externa altamente controlada. A exposição, portanto, não foi um momento, mas um processo. Um deslocamento gradual da percepção pública, do inexplicável para o implícito. Nenhuma confirmação oficial encerrou o assunto. Nenhuma admissão foi feita. O que existiu foi um consenso tácito entre especialistas de que o desaparecimento não podia ser explicado apenas por falhas individuais ou coincidências administrativas. Esse tipo de exposição é paradoxalmente compatível com os objetivos da operação. Ela não revela métodos replicáveis, não identifica participantes, não produz provas jurídicas acionáveis. Apenas insere o evento em um repertório conhecido de ações possíveis. A operação passa a existir como precedente interpretativo, não como fato plenamente documentado. O silêncio inicial dá lugar a uma compreensão difusa, incompleta, mas suficiente para reconfigurar expectativas futuras. As consequências não se manifestaram de forma imediata nem concentrada. Não houve crise diplomática declarada, nem ruptura formal entre estados. O impacto foi mais difuso, espalhado ao longo do tempo e perceptível principalmente para quem observa estruturas de inteligência e contra-inteligência como sistemas vivos, sensíveis a pequenas perturbações. O desaparecimento daquele elo funcional produziu efeitos silenciosos, mas mensuráveis. Em primeiro lugar, houve reorganização. Processos que antes dependiam de uma coordenação discreta passaram a operar com maior fricção. Não colapsaram, mas perderam eficiência. Prazos se alongaram, intermediários adicionais foram introduzidos, redundâncias improvisadas passaram a ser usadas com maior frequência. Para observadores externos, isso poderia parecer mera reestruturação interna. Para serviços de inteligência, era um indicador clássico de perda de um ponto de convergência. Diplomaticamente, o episódio reforçou uma tendência já existente: a cautela extrema na atribuição pública. Governos envolvidos evitaram declarações diretas, conscientes de que qualquer afirmação exigiria provas que não possuíam ou não desejavam expor. O silêncio oficial, nesse contexto, não foi sinal de desconhecimento, mas de cálculo. Reconhecer implicitamente a ação significaria admitir vulnerabilidades próprias ou abrir espaço para pressões por retaliação que ninguém pretendia administrar. No plano operacional, a lição mais importante não esteve na ação em si, mas no método que ela confirmou. A possibilidade de seguir um único sinal técnico por múltiplas jurisdições, sem depender de cooperação formal e sem violar explicitamente sistemas individuais, consolidou um paradigma já em formação. Não se trata de vigilância total, mas de continuidade analítica. Em um mundo fragmentado por fronteiras legais, a persistência de identificadores mínimos tornou-se um dos poucos elementos verdadeiramente transnacionais. Isso teve efeito duplo. Para serviços que conduzem esse tipo de operação, reforçou a confiança em abordagens baseadas em paciência, correlação e normalidade. Para aqueles que buscam se proteger, impôs um dilema: reduzir sinais a ponto de se tornarem inúteis operacionalmente, ou aceitar que qualquer ponto fixo, por menor que seja, pode se transformar em vetor de rastreamento ao longo do tempo. A resposta não é simples, e nenhuma solução elimina completamente o risco. No campo mais amplo da espionagem contemporânea, o caso ilustra uma mudança de ênfase. Operações de alto impacto não dependem mais, necessariamente, de infiltrações profundas ou tecnologias exóticas. Dependem de leitura precisa de sistemas cotidianos, da exploração de lacunas entre eles e da compreensão de que a maioria das estruturas modernas foi desenhada para eficiência, não para resistência a adversários pacientes. A normalidade, quando observada por tempo suficiente, torna-se previsível. O legado desse episódio não é uma história fechada, mas um ajuste de expectativas. Para analistas, ele se soma a outros exemplos que mostram como ações decisivas podem ocorrer sem espetáculo, sem ruído e sem confirmação oficial. Para o público, quando toma conhecimento, ele reforça uma percepção desconfortável, a de que eventos com impacto real sobre dinâmicas globais podem acontecer à margem da visibilidade, registrados apenas como ausências difíceis de explicar. No fim, a operação não redefiniu regras formais nem inaugurou uma nova era. Ela confirmou uma realidade já em curso. Em um ambiente saturado de dados, o poder não está apenas em coletar mais informações,
mas em saber quais poucas merecem ser acompanhadas por tempo suficiente. A espionagem moderna, menos do que nunca, é sobre ações espetaculares. É sobre controle narrativo, gestão de silêncio e a capacidade de intervir de modo